Bom dia. Então, infelizmente, por enquanto, eu estou um pouco sozinha aqui, né? Porque eu me atrasei. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um pouco sobre os exames que nós usamos para pressão, né? Para o controle da pressão, para diagnóstico, para ter certeza se quem tem pressão alta, né? Nesse sentido. Né? Deixa eu só colocar o óculos aqui que eu não... Isso, agora estou me enxergando melhor. Então, turma, bom, recapitulando, né? Nós estamos no 5º dia da semana de clareza da pressão alta e eu vou falar para vocês hoje sobre os exames, né? Mas antes nós já vimos o que era pressão alta, de onde ela vem essa pressão alta, né? Nós vimos também sobre a anatomia como é que é a artéria, a veia, por onde passa o sangue, né? Onde que se dá, né, essa pressão alta, que é pelo corpo todo, é um problema de saúde que vai pelo corpo todo, afeta tudo, né? E os órgãos vitais, né, mais importantes que essa doença afeta são o cérebro, o coração, o rim, os olhos. Eu não cheguei a falar muito dos olhos, mas a pressão alta ela pode dar cegueira, né? A pessoa pode ficar com uma visão turva e ter uma certa cegueira, às vezes momentânea e às vezes não, às vezes fica para sempre. Através do olho nós conseguimos ver se está tendo uma hipertensão muito grande. Se tiver essa hipertensão muito grande na artéria do olho, a gente já tem uma ideia boa do avanço desse problema de pressão. Não confundir com glaucoma, que é pressão alta dentro do olho, é diferente da pressão da artéria que manda sangue para o olho, tá, gente? Isso são duas coisas diferentes. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico da pressão alta e, às vezes, o que o paciente fala de sintomas é muito inespecífico, a gente não consegue clarear bem se realmente aquele sintoma foi colaborador para a pressão alta, se ele realmente desencadeou uma doença à pressão alta ou se ele desencadeou só uma reação de pressão alta momentânea, né? Então, às vezes está com dor de cabeça e vai medir a pressão tá alta lá, 16/9. E aí, quem que gerou o quê? Foi a pressão alta que deu dor de cabeça ou a dor de cabeça que fez a pressão subir? Então, às vezes, o médico fica nessa dúvida. E aí, ficando nessa dúvida, a gente precisa esclarecer. E como é que nós vamos esclarecer, né? Um dos exames que nós pedimos, né? Além de examinar, eu falei para vocês do mapa de 24 horas e é assim que funciona para a gente ter essa ideia. Muitos pacientes chegam no consultório e naquele ambiente de consultório, o médico ali na frente, que o paciente já chega um pouco às vezes inibido, com medo, sem saber o que aquele médico vai falar, né? Como é que o médico vai se comportar, se ele vai ser amistoso ou se ele não vai ser amistoso, né? Então, tem toda uma tensão quando o paciente chega no consultório. Aquilo gera um aumento de pressão que às vezes não é o comum do paciente no dia a dia dele. Então, esse exame ele é super importante para definir isso. Qual o comportamento dentro do consultório e qual o comportamento fora do consultório. No consultório, já dá uma ideia boa, geralmente os pacientes que têm pressão bem alta. E já dá uma ideia boa, porque se aumenta no consultório, aumenta em situações de estresse, a gente já vai pensando isso. E aumentando em situações de estresse, às vezes mesmo o paciente não tendo
aquela pressão muito alta ao longo do dia, né? Ela não ficando muitas vezes muito elevada durante o dia, mesmo assim o paciente está numa área de risco maior do que quem não tem. Ele tem uma possibilidade de desenvolver pressão alta maior. Ele tem uma possibilidade de desenvolver os problemas que a pressão alta dá maior também. Então, nós temos que ficar atentos também a esses pacientes e eles têm que começar, pelo menos, a retirar o sal da alimentação, né? Diminuir o consumo do sódio e começar a fazer alguma atividade física, o que ele conseguir, né? Porque nem todos os pacientes conseguem fazer caminhada e cada um vai ter que se adequar ao tipo de atividade física que consegue e como consegue e onde consegue, né? O importante é fazer, né? E eu não aconselho exagerar, porque o exagero também não é bom, né, gente? Porque daí já começa, dói a coluna, dói o joelho, dói o joelho. Então, e pressão alta, geralmente pessoas mais de idade, né? Em pessoas mais de idade que eu falo assim, né? Acima de 30 anos, não, é menos comum em adolescente e criança, apesar de ter, né? E adulto jovem, mas acomete mais os adultos com mais idade, a mais acima de 30 anos. Então, já começa nessa faixa de idade, acima dos 30, já ter os problemas outros, né? Que podem estar dificultando a atividade física. Mas sempre tem um jeito, né? Ainda mais pro brasileiro, né, gente? Brasileiro sempre tem um jeito. Muito bem. Outro exame que ajuda muito a esclarecer sobre a pressão alta, se ela está provocando realmente a doença hipertensão arterial ou se ela é passageira, relacionada com outras coisas, assim, que dê para controlar de outras formas e não com remédio. Uma forma da gente definir isso é através do teste ergométrico, que é aquele exame que o paciente faz caminhando em cima de um aparelho que chama esteira ergométrica. Acompanhado por médico, né? Tem uma aparelhagem que monitora os batimentos, que vai mostrando o eletro do paciente enquanto ele vai caminhando. Não é aquela esteira ergométrica de casa, tá, gente? Então, lá no teste ergométrico, o cardiologista vai avaliar. É um exame que tem que ser feito pelo cardiologista, acompanhado pelo cardiologista, porque corre, às vezes, o risco do paciente passar mal ali durante o esforço físico. Não é comum, né? Não é tão comum o paciente passar mal ali. Não é tão comum o paciente nem desmaiar em cima da esteira, nem cair da esteira. Não é comum, até porque todo mundo toma muito cuidado na hora do exame. Mas pode acontecer, então tem que ser acompanhado pelo médico, né? E por um auxiliar experiente de preferência, né? Então, aí o que acontece? No teste ergométrico, a cada etapa vão se medindo vai medindo a pressão do paciente. Então, ele caminha lá 3 minutos e mede a pressão, mais 3 minutos, mede a pressão. Essa tabela da pressão que é feita durante o teste ergométrico mostra pra gente como ela vai subindo conforme o esforço e como ela vai descendo. E aí, além do objetivo principal deste exame, que geralmente é avaliar dor no peito de pacientes que estão tendo, que a gente tem suspeita de que estão tendo angina, que é aquela dor do coração. Então, além disso, avalia também a questão da pressão, né? E avalia a arritmia cardíaca durante esforço, as arritmias desencadeadas por esforço e a hipertensão do esforço. Só que o que acontece? Tem pacientes que começam com a pressão normal e ela é hiperreativa, tipo, quando tá lá andando muito rápido ou correndo até, para quem consegue, né? Ela fica acima de 18 a máxima. Se chegar em 18 durante o esforço, pico de esforço, é normal ela chegar à máxima em 18. Mas além de 18 já passa a ser hiperreativa. Ou a inferior, né, a pressão mínima, se ela tiver acima de 8 ou acima de 9, a gente também considera
a tendência da mínima é estacionar. Então fica lá, começa 12 por 8, aí vai 13 por 8, 14 por 8, 15 por 8, 16 por 8. Gradativamente vai subir na pressão durante o esforço. Então, se você tá lá cansado, não aguenta mais e andou pouco e aquela pressão foi lá em 20, aí a gente já coloca no grupo de risco, né, de desenvolver pressão alta mesmo. Às vezes não é hipertenso ainda, mas tá a ponto de desenvolver, ou, né, você vai ter que comparar com o exame de mapa, ou às vezes já é hipertenso, mas naquele momento começou com 12 por 8. Então, tudo isso você vai ter que analisar um conjunto de exames, e o teste ergométrico, ele ajuda muito a validar o diagnóstico final de hipertensão arterial, certo? Então, isso é bem interessante, bem importante, né? Então, outro exame, que não é bem um exame, na realidade, alguns cardiologistas, eles deixam disponível para os pacientes um aparelho que é para monitorização residencial da pressão arterial. O paciente leva aquele aparelho para casa e lá o médico vai dizer quais os horários do dia ele vai medir a pressão, de que forma e os cuidados que tem que tomar, né, para medir aquela pressão. O aparelho geralmente tem depois que aciona, ele guarda o resultado das medidas de pressão e depois o médico vai avaliar no consultório as medidas dessa pressão. Então, isso aí é bem interessante e assim, o custo é menor do que um mapa de pressão, apesar de que o mapa de 24 horas eu acho melhor, né? É bem melhor. Mas na falta, e o médico tendo um aparelho para o paciente, disponibilizando um aparelho para monitoramento residencial, é interessante também. E depois, junta com todos os outros exames, a gente consegue fazer um bom trabalho também em cima disso. Tem também, por exemplo, o médico não tem disponível o aparelho para não é emprestar, ele alugar, entre aspas, tem um custo isso, tá, gente? Não tem esse aparelho disponível para o paciente levar para casa, mas e não tem condição de fazer o mapa de pressão. Aí você vai numa farmácia ou num posto de saúde ou alguém que você conhece que tem habilidade de medir a pressão, mede-se a pressão lá 3 vezes ao dia de preferência e marca num papel ali durante uns 10, 15 dias, ajuda bastante também. Mas eu insisto com vocês que fazer os exames direitinho é muito melhor, né, gente? Bom, outro exame que também mostra pra gente alguma coisa relacionada com a pressão alta é o ecocardiograma. Mas de que forma? O ecocardiograma vai mostrar o músculo do coração se movimentando. É tipo um ultrassom. O médico, o cardiologista vai fazer e o seu coração vai estar lá se movimentando e ele vai conseguir ver a espessura da parede do coração e vai conseguir ter uma ideia das pressões ali no coração. Isso ajuda a gente a ter uma ideia se o coração já está sofrendo por causa da pressão alta. Então, o ecocardiograma é interessante no caso de pressão alta, né, de hipertensão arterial mesmo, né, é interessante para a gente ver se já está tendo um acometimento do coração. E às vezes quando a gente pede com outro motivo, por exemplo, quero ver uma válvula, e vem com determinadas alterações, a gente já tem uma ideia, ele, além de ter esse problema de válvula, ele também já também está desenvolvendo uma alteração aqui que pode ser uma hipertensão meio escondida aí, vamos investigar. Então já serve aí de alerta também, né? E outro exame que é muito comum, muito fácil de achar até no sistema público de saúde, né? Em muitos lugares se acha, aqui em Rondônia infelizmente ainda é difícil para alguns lugares, né? Do SUS, mesmo sendo um exame super acessível, às vezes
não estão fazendo, né? Ainda mais nessa época de pandemia. Então, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele é um exame que é só aquele momentinho, né? E ele mostra melhor outras coisas que não pressão alta. Mas ele já pode ter algumas alterações que faz a gente pensar em pressão alta. Então, ele não é um exame muito específico, não dá para a gente se basear no eletrocardiograma para fazer um diagnóstico de pressão alta, mas ele, juntando tudo, ele ajuda também. E até a gente ver se já não está dando alguma alteração ali por causa da pressão alta. Às vezes a pessoa já tem pressão alta há bastante tempo e a gente já tem como ver se já tem alguma alteraçãozinha ali proveniente já da pressão alta ali, atrapalhando tudo e tudo mais. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu coloquei aqui para eu não esquecer de falar para vocês, mas eu já, graças a Deus, eu já falei, que é sobre a hipertensão do jaleco branco, que é assim que nós chamamos, né? Que é uma hipertensão de reação quando você está no ambiente de hospital ou na frente do médico, né? Que dá esse engano. Então, para vocês verem como é complexo e como é importante quando você está assim num ambiente de pronto-socorro e chega com dor e desesperado e a família e tudo mais, e mede a pressão e ela está alta. Às vezes pode ser interpretado que a pressão está fazendo você ficar mal, e às vezes não, é você mal que está produzindo aquela pressão. Então isso é super delicado, tem que colocar bastante sentido nisso, estar bastante atento. Se os pacientes souberem disso, isso ajuda muito na hora da abordagem do médico, que às vezes nunca te viu e você chega lá no pronto-socorro, ele nunca te viu. Se o familiar souber como isso se comporta, ajuda bastante, né, para definir ali o que realmente está acontecendo. Isso você só consegue ajudar nesse sentido, né, tanto no consultório como no pronto-socorro, se você souber o que está acontecendo com você, se você se auto-observar, se você entender a sua doença, o seu problema de saúde, né, e esse é o grande objetivo de eu ter feito essas lives essa semana. Eu quero colaborar para todos vocês entenderem melhor quais são as dificuldades que nós temos como médicos diante desse tipo de diagnóstico, que é o da pressão alta, né? E para vocês, para clarear de vez assim, e vocês terem também consciência da importância do tratamento, né? Mesmo que no começo, às vezes, nós só comecemos com dieta e atividade física, isso tem um porquê, né? E dieta e atividade física é para a vida toda também, gente. Tem gente que fala, eu fiz a dieta. Aí eu falo, fez? E acabou essa dieta? Você finalizou essa dieta? Porque não pode finalizar. A dieta e a atividade física é para sempre, né? Até porque tem outras doenças que podem ser prevenidas se você começar a mudar o seu estilo de vida desde muito cedo, né? E o brasileiro não é muito bom disso, mas nós médicos continuamos a insistir nisso e a mostrar de forma efetiva para vocês como é importante essa prevenção, né? O brasileiro não é mais assim da hora que já está no apuro. E não é legal isso, porque quando já está na hora do apuro, às vezes já não tem mais muito o que fazer também. Então fica bem complicado. E a pressão alta dá doenças muito terríveis, né? Pode dar um derrame, pode dar uma cegueira, pode dar uma insuficiência renal, pode dar um infarte, né? Pode dar uma série, pode dar, o músculo do coração pode crescer e uma hora começar a dilatar, pode gerar com o tempo uma insuficiência cardíaca. Então isso é muito sério. Tá certo, gente? Hoje
infelizmente eu me atrasei um pouco e demorei um pouquinho mais também, porque eu precisava esclarecer isso bem direitinho. Mas amanhã eu queria fazer uma live mais assim de perguntas e respostas. Quem puder, vai ficar gravado, tá? Tanto no Insta, como eu vou editar ali para o pessoal do Facebook. E se der para vocês colocarem as perguntas aí para mim, vai ser interessante para eu poder fazer essa live de perguntas e respostas amanhã. Quem quiser fazer ao vivo também, quiser estar comigo no sábado, é mais fácil estar presente, né? Para quem não trabalha de sábado. O horário é um horário que eu sei que é um horário difícil para vocês, mas eu precisava começar de alguma forma. E esse é o horário do dia que eu me sinto melhor. E com o tempo eu vou me adaptando melhor para fazer lives em momentos que possam beneficiar mais pessoas, assim, estarem ao vivo e poderem interagir comigo ao vivo. Então, muito bem, muito obrigada quem esteve comigo até agora, né? E bora lá, vamos em frente. Hoje é sexta-feira, né? Um dia que todo mundo comemora, porque vem aí o final de semana. Bom final de semana para todos. Tchau.